Meus irmãos, graça e paz, eu pensei em levantar um assunto sobre o trabalho no dia do descanso. E o texto que eu vou usar está no capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9, que diz o seguinte: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes dias, grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo que este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Irmãos, a abordagem deste assunto não significa qualquer combate contra aqueles que precisam, por força de circunstâncias, trabalhar no dia especial do Senhor. Os evangelhos registram vários casos de curas realizadas pelo próprio Senhor no dia em que no judaísmo era dedicado à prática da religiosidade daquela época. Também esta abordagem não é nenhuma justificativa para fazer odiernamente o dia do Senhor um dia comum de trabalho. Referências de curas realizadas pelo Senhor no sábado judaico, nós temos de sobra aí na Bíblia. Vou levantar apenas 6 aqui, como por exemplo, a expulsão de um espírito maligno, Lucas 4, 31 a 35. A restauração da mão ressequida de um homem, Lucas 6, 6 a 10. A mulher encurvada que se endireitou, Lucas 13, 10 a 17. A cura de um hidrópico, quem era acometido de uma doença chamada hidropesia, a hidrópicos. Essa doença consistia no acúmulo anormal de fluido seroso nos tecidos do corpo, principalmente no abdômen. O nome comum que se usa hoje é a tal barriga d'água. Parece uma piada, mas é assim. A outra cura, a cura de um paralítico, que é o texto que nós lemos. A cura do cego que começou a enxergar, João 9, 1 a 14. A Bíblia ensina que Deus descansou, o Shabat, cessou de fazer ou criar, e o santificou o dia do descanso. Jesus, sendo o próprio Deus,
O seu descanso consistia em curar os enfermos e deficientes. Assim, ele santificou, separou um dia especial que nós chamamos o Dia do Senhor. Essas curas realizadas satisfazem muitos casos. Por exemplo, os que estão doentes, crônicos, de uma capacidade de movimentação espiritual. Pessoas que estão paralisadas pelo pecado. Os que se curvam ao peso do sofrimento. E nós encontramos tantas pessoas assim. O primeiro caso está em Lucas 6, 6 a 10, e o segundo em Lucas 13, 10 a 17. Os que são acometidos de cegueira espiritual, que permanecem na escuridão, sem enxergar a bênção da salvação que Jesus oferece. João 9, de 1 a 14. Então, essas curas realizadas por Jesus, elas têm essa prerrogativa aí de satisfazer muito as nossas mentes quando nós pensamos naquilo que o Senhor fez. E ele era criticado porque geralmente essas curas, pelo menos as citadas aqui, eram feitas no sábado. Essas curas representam processos comuns. Uma palavra pessoal ao sofredor, Lucas 6,10, estende a mão. E ele obedeceu. Mesmo na incapacidade, isso lhe foi ordenado e ele obedeceu. Esse é o método do Evangelho, obedecer para receber a bênção da restauração, obedecer para receber a bênção da cura, obedecer para receber a bênção da libertação dos nossos pecados. Uma palavra aceita como realidade realizada. Mulher, está livre da tua enfermidade. Libertação de enfermidade. A fé transforma a promessa em um fato, ou em fatos. O ensino do Evangelho é transformado em segurança de salvação, quando nós obedecemos a ordem de Jesus para fazermos a nossa parte. O poder pode ser manifesto sem que se diga uma só palavra. Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, o curou e o despediu. São palavras que nós encontramos aí na Bíblia. Eu sei que teria que ler esses textos mas um dia a gente se reúne e lê todas essas palavras aí para a nossa edificação. Mas houve silêncio por parte dos escribas e fariseus que ali estavam, criticando Jesus porque fizera várias curas no dia de sábado. Nenhuma dessas curas foi buscada. Aquelas pessoas não estavam buscando essa bênção naquele instante. Um aspecto especial em relação a elas, nós encontramos aí na palavra de Deus. O homem possesso rogou a Cristo que o deixasse. O espírito imundo que estava ali rogou a Cristo que o deixasse em paz. Lucas 4:34. O homem da mão ressequida não pensava naquele instante em ser curado. Lucas 6, verso 6. A mulher encurvada não tinha esperança de cura porque já há 38 anos carregava aquela enfermidade. Lucas 13, verso 11. O hidrópico não pediu tal bênção. Lucas 14, verso 2. O homem enfermo há 38 anos estava paralisado demais
para buscar a cura em Cristo. João 5, verso 5. Nunca se ouve dizer que os olhos de um cego de nascença fossem abertos, razão pela qual aquele cego não esperava ser curado. João 9, verso 32. Meus irmãos, são apenas citações para a gente pensar, para despertar na nossa mente, para pensar que qualquer dia da nossa vida, especialmente naquele dia que nós temos mais tempo, a gente pode sair por aí fazendo bem às pessoas, porque isso é, a meu ver, extremamente bíblico. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus curou no dia de descanso, porque as pessoas são mais importantes do que o dia. Ele disse essas palavras. O dia do Senhor é dia de descanso, mas é dia para nos dedicarmos à adoração, trazendo o descanso para o físico, para a nossa mente, para a nossa alma, renovando aí as nossas emoções, enriquecendo o nosso espírito de paz e de alegria, a alegria do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a pensarmos mais detidamente naqueles dias que nós dedicamos, especialmente à adoração, mas que podemos fazer alguma coisa e o máximo possível em relação aos necessitados. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.